Bom, se percebi bem, visto que existem formas, modelos e estruturas diferentes, quer dizer que as câmaras funcionam de maneira diferente. Não. O funcionamento das câmaras de vídeo na realidade é muito semelhante, porque são todas compostas pelos mesmos elementos. Estás, portanto, a dizer que se entendo como uma funciona, posso perceber como funcionam todas. Exatamente. Repara, vou usar a nossa câmara de vídeo broadcast, para te mostrar cada uma das partes. Os elementos são a objetiva, que, como estás a ver, é muito semelhante a uma objetiva para máquina fotográfica. Aqui temos o corpo da câmara e, nesta parte, o gravador. Estes são os três elementos que constituem uma câmara de vídeo. Baixando o nível, vou analisar a nossa câmara de vídeo semi-profissional. Aqui também temos a objetiva na parte anterior e depois, na parte central e num só elemento, o corpo da câmara e o gravador. E, para terminar, temos a nossa câmara de vídeo amadora, que tem a sua objetiva incorporada num único elemento com o gravador e o corpo da câmara. Mesmo os elementos acessórios encontram-se nas máquinas de diferentes níveis. Repara, aquele monitor LCD encontra-se na semi-profissional, mas também existe na nossa câmara de vídeo broadcast. O mesmo se aplica para o viewfinder. Repara, aqui, aqui e ali. Vamos ver como funcionam os elementos individuais, quais são as características de cada um destes elementos, para poder efetuar uma diferenciação mais cuidadosa dos diferentes modelos. Vamos partir da objetiva. As características principais da objetiva são três: o foco, o diafragma e o zoom. Isso em relação a todas as câmaras. Sim, absolutamente. A diferença está nos diferentes níveis de câmaras de vídeo. Naquilo que pode ser controlado manualmente ou naquilo que é apenas automático. Quanto maiores forem os parâmetros controlados automaticamente pela câmara, menor é o controle que podes ter sobre o resultado que obterias. E neste caso, o que é que eu faço? A questão é que, quando tiveres de comprar uma máquina, deves procurar entender quais são as funções que queres que sejam manuais. Claro, aconselho a utilização, obviamente, em relação ao preço, de uma câmara de vídeo que nos permita a maior parte das regulações manuais, para se poder intervir diretamente na qualidade das imagens que vamos filmar. Está bem. Vamos falar do foco na sua especificidade. Quando queres realizar uma captação, podes utilizar o foco manual ou então o automático. E eu, como certamente já percebeste, tenho naturalmente uma certa tendência para o foco manual. Sim, isso já tinha percebido. Exato. Neste caso, vamos ver, utilizando a nossa câmara de vídeo broadcast, quais são, na objetiva, as possibilidades de controlar o foco. Como podemos ver nesta máquina, em que a objetiva é de grandes dimensões e nos ajuda a entender quais são os vários instrumentos, este é o anel de focagem. Aproveito para te fazer notar também que este é o anel do zoom e este que é o diafragma. Voltando uns instantes ao foco, Sim, tenho muitas vezes o problema que, quando uso a câmara de vídeo, custa manter focadas as pessoas no enquadramento. é Por assim. vezes o foco está sobre o fundo. É assim, precisamente. Esse é um dos grandes males do foco automático, porque a câmara de vídeo não pode saber exatamente quais são as tuas intenções. No caso do controle manual do foco, podes intervir de maneira mais direta e precisa sobre aquilo que pretendes focar na tua imagem. Aproveito para te mostrar esta parte da nossa câmara de vídeo semi-profissional. Temos anéis de focagem deste tipo. Como vês, roda sem qualquer interrupção. É um anel sem fim que permite fazer melhorias na focagem automática, mas não nos permite ter o mesmo grau de controlo que podemos ter com a focagem manual. Esta câmara de vídeo, tendo sido concebida para ser utilizada apenas por profissionais, não tem aquele sistema, mas sim um sistema diferente. Como estás a ver, há um fim e um princípio. Uma vez que é importante ter uma indicação precisa, coisa que não é possível no caso de roscas sem fim que continuam a rodar. Neste caso, não existe o automatismo, porque numa objetiva deste tipo seria extremamente caro. E, além disso, não é nada funcional para registros de tipo profissional. O diafragma é o segundo elemento que referi. Já falámos dele na lição anterior e depois já o conheces das aulas de fotografia. Sim, claro. E agora vou falar do zoom. Então, o zoom é uma particularidade das câmaras de vídeo que permite aproximar ou afastar o tema que estás a filmar sem que tenhas de deslocar fisicamente a câmara de vídeo. Vamos ver isso melhor nesta semi-profissional. O zoom pode ser manual ou servo-assistido.
Repara, se o zoom for manual, vais intervir diretamente no anel que te permite precisamente regular o zoom. Ou então podes utilizar o zoom servo-assistido. Este é o comando que o permite colocar em posição servo. E neste ponto podes usar estes comandos para fazer o zoom para a frente e para trás. Estás a ver como o anel se move no automático? Sim. O zoom é um instrumento de que os amadores têm tendência a abusar. Trata-se de algo que deveria ser utilizado para procurar o melhor bocado do enquadramento e não deveria ser registado o movimento de zoom, como frequentemente acontece. Sim, mas isso não é fácil. Bom, é preciso ter alguns cuidados. Se decides efetuar um zoom e queres que o tema seja filmado e esteja focado no final do zoom, deves ter um cuidado especial. Em primeiro lugar, colocar o zoom em manual. E depois, uma vez que se pretende efetuar a filmagem de um tema naquela direção, colocar o zoom no fim do percurso. Zoom in. Focar, obviamente controlando o viewfinder, e depois voltar a trazer o zoom para trás. Afastando moticamente do objeto, zoom out, sabendo que quando for efetuar o zoom ao começar a filmar, ao chegar ao fim já terá regulado o foco e, portanto, o enquadramento e o tema estarão focados. Esse é um excelente conselho. É sim, e aconselho-te ainda, se queres ver um zoom aplicado para fins artísticos, é ver alguns filmes do realizador Lucas Moodysson, que é, sem dúvida, um mestre do género. Mas esse não é um bocado... Nada, é melhor não dizer. Não, deixa.